E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de eletrônica básica. Essa é a nossa aula 27 e ainda dentro do estudo dos capacitores. Nessa aula nós vamos estudar os capacitores de supressão, o que eles são, para que eles servem, suas características, teste e tudo mais. A gente vai aproveitar um pouquinho o conhecimento que a gente adquiriu na aula passada sobre a reatância capacitiva, que é o processo do capacitor ou a resistência que o capacitor apresenta à passagem da corrente alternada. A gente vai ver nessa aula mais uma aplicação importante para o uso dos capacitores, utilizando-se dessa propriedade. Trata-se da supressão de ruídos ou de interferências. Mas para a gente entender o que são esses ruídos e essas interferências, vamos entender o que elas são e como elas são criadas. A radiofrequência interferência, abreviada de RFI, traduzida para o português de interferência de radiofrequência, ela é uma das causas de problemas que ocorrem em diversos tipos de equipamentos e de todos os tipos, principalmente aqueles equipamentos mais sensíveis. Então, eliminar essa interferência ou esse ruído que é gerado é fundamental para evitar que ele chegue a um equipamento industrial ou qualquer outro que utilize um circuito sensível dentro dele, entendeu? Então é fundamental que a gente elimine esse ruído ou essa interferência de radiofrequência que ocorre. E para essa finalidade, ou seja, para eliminar essa interferência e esse ruído, existem diversas técnicas de eliminação possíveis que envolvem diversos tipos de filtros que utilizam para isso capacitores. Não é todo tipo de capacitor que pode ser utilizado, como a gente vai ver nessa aula agora. É aí que entram os capacitores de supressão. Existem duas grandes categorias de dispositivos que são responsáveis pela produção dessa interferência ou desse ruído de radiofrequência. Primeiro, os equipamentos e dispositivos em que seus próprios circuitos geram energia na faixa de RF, como por exemplo uma fonte chaveada. Você pode observar, se você já teve contato com a fonte chaveada, sempre na entrada da rede da fonte chaveada você vai ver um circuito de supressão utilizando capacitores e bobina. Esse circuito de supressão tem a finalidade de evitar que ruídos da rede entrem no equipamento e também evitam que ruídos provocados pela própria fonte de alimentação, pelo chaveamento, pela comutação da fonte chaveada, sejam transferidos para a rede e interfirem em outros equipamentos. Então essa é uma das funções dos capacitores de supressão, suprimir esses ruídos que entram e saem. Dentre esses equipamentos que geram seu próprio ruído, podemos incluir os geradores de uso industrial, equipamentos médicos e científicos, além de osciladores, aparelhos de TV e muitos outros. E a segunda categoria são aqueles equipamentos que geram um amplo espectro de frequências. Isto devido às rápidas variações na intensidade da corrente que alimentam as suas partes. Como exemplo, a gente pode citar os equipamentos ou dispositivos que usam como comutação rápida componentes como os triacs, SKRs, relés de estados sólidos e muito mais. A propagação dessa interferência ela pode ocorrer de diversas formas, mas existem três que são as maiores propagadoras de ruído. Primeira, pelos próprios fios ou fiação da rede, por acoplamento ou ainda por irradiação. Para as frequências mais baixas, até uns 30 MHz, a maior parte da propagação desse ruído ocorre pela própria fiação elétrica. Então, a própria fiação da rede elétrica se encarrega de fazer a irradiação ou transferir esse sinal de interferência ou ruído. Acima dos 30 MHz, a maior parte dessa interferência ou radiação ou ruído se propaga por irradiação, ou seja, radiofrequência. Por isso, é muito importante nesse caso a gente cuidar com as dimensões do fio. Se a gente for montar um circuito sensível, para a gente não utilizar fios compridos demais, porque esses fios podem funcionar como uma antena para captar esses ruídos e levar para dentro do circuito. Um dispositivo, quando ele é conectado à rede elétrica, ele produz dois tipos de ruído ou de interferência que a gente vai ver agora. Um desses ruídos é dado por uma corrente simétrica que circula em sentido opostos pelos fios da fase neutra. A gente pode ver aqui na figura que para o ruído simétrico, simbolizado pela letra B, tá vendo? Ele circula
em sentidos opostos pelos fios da rede, tá vendo? Ele tanto vai para lá como para cá. À medida que um vai, ele volta pelo outro, vai para um, volta para o outro. É sempre sentido oposto. Já na segunda interferência, a assimétrica, essa interferência ela flui nos dois fios no mesmo sentido e termina no dispositivo pela conexão de aterramento. Ou seja, na assimétrica, representada aqui pela letra A, você pode observar que essa corrente ela circula somente pelos dois fios, porém em um único sentido. Ela sai daqui para a rede, tá vendo? Ó, pelos dois fios ó, em um único sentido. Assim também como pode sair daqui da rede e ir para o circuito também, ó, pelos dois fios em um único sentido. Tá compreendendo? Na assimétrica, a interferência ela circula assim, ó, sentidos opostos, lá para cá, daqui para lá. E na assimétrica, ou ela sai da rede para o equipamento, ou ela sai do equipamento que gera o ruído para a rede, ok? Agora que a gente viu o que são esses ruídos e como eles são gerados e como eles se propagam, agora a gente vai entender porque o capacitor ele é um dos componentes mais eficientes para ser utilizado na supressão de ruídos ou de interferências. Ele é utilizado porque ele se aproveita do que a gente estudou na aula anterior, que é a reatância capacitiva, ou seja, a capacidade que o capacitor tem de se opor à passagem da corrente alternada de acordo com a frequência que essa rede tem. O capacitor que é utilizado para a supressão de ruído, ele não é um capacitor comum. Ele é um capacitor especial que tem algumas melhorias, ou seja, grandes melhorias para ser utilizado nessa função. É o que a gente vai estudar agora. Dentre os capacitores de supressão, nós temos duas categorias. Eles são classificados como capacitores do tipo X e capacitores do tipo Y. A gente vai entender agora qual a diferença entre esses dois. Os capacitores do tipo X ou classe X são capacitores usados em aplicações entre os terminais vivos da alimentação, conforme você pode ver na figura aqui, ó. Eles são sempre ligados em paralelo à entrada de alimentação da rede. Então você sempre vai encontrar ele em alguma fonte chaveada, de algum equipamento, sei lá, fonte de notebook, qualquer fonte, você vai ver sempre um capacitor do tipo X ligado em paralelo à entrada da rede. Então vamos entender agora as principais características desses capacitores, que são: eles são fabricados com diversas certificações de segurança, ou seja, se você pegar um capacitor desse, eu vou mostrar na prática, tem um monte de simbolozinho em frente dele, que ele precisa ser certificado por um monte de coisa de segurança, porque como ele trabalha diretamente ligado à rede, ele tem que estar pronto para suprir picos elevados de energia, não entrar em curto quando houver algum surto de energia, ou seja, são fabricados com diversas certificações de segurança que não apresentam risco de choque ou em caso de falha. Como eu falei, caso você toque na tomada, você vai levar um choque porque ele está carregado e está ligado em paralelo à entrada na rede. São fabricados com duplo isolamento e de elétrico apropriado para abrir em caso de problemas. Ou seja, eles são fabricados de tal forma para que, se houver um surto de tensão na entrada da linha, na entrada da rede, ele abrir, não entrar em curto. A maioria dos capacitores, se houver um surto de tensão, ele vai entrar em curto e vai fechar, vai abrir fusível, tudo isso. Ele não, ele é fabricado de tal forma para que, quando ocorrer um surto de tensão, ele abra o dielétrico, ou seja, não apresente risco para o equipamento, abra fusível, coisas desse tipo. Possui a tensão de isolamento elevada, o que permite absorver picos elevados de tensão. Ou seja, a gente vai ver mais para frente, a gente vai ver que agora, pelas categorias deles, que é X1, X2, T3, ele tem uma tensão de isolamento muito grande, o que permite que ele fique ligado aqui entre a fase neutra, ele consiga absorver picos muito elevados de tensão. Dentre os capacitores do tipo X, nós temos três categorias, a X1, X2 e X3. A X1 são capacitores utilizados geralmente em indústria, em redes trifásicas, e possui tensão de isolamento da ordem de 4.000 volts, ou 4 kVA. Os capacitores do tipo X2, eles são usados mais em equipamentos domésticos, ou seja, fonte de computadores, fonte de televisores, e em rede monofásica, e possui tensão de isolamento de 2.500 volts ou 2.5 kVA. E temos os X3, que são usados também em equipamentos domésticos em rede monofásica, porém tem tensão de isolamento mais baixo, de 1.2 kVA. Capacitores do tipo Y
Os capacitores do tipo Y ou de classe Y são ligados entre a fase e o neutro da rede de alimentação. Se insere, como você está vendo aqui. E a derivação dessa ligação da série dos dois é ligada à carcaça ou ao terra do equipamento. Esses capacitores são mais destinados para a redução de interferência assimétrica, ou seja, aquela interferência que eu falei anteriormente, que ocorre nos dois fios e de um único sentido. E aquela derivação, ou seja, a emenda dos dois, ela é ligada ao terra ou à carcaça do equipamento. Isso fica claro que esse capacitor ele não pode apresentar nenhum tipo de falha, porque se ele apresentar, corre o risco de a carcaça do equipamento dar choque. Eles são fabricados com diversas certificações de segurança, ou seja, não pode apresentar risco de choque em caso de falha. São fabricados com duplo isolamento e de elétrico apropriado para abrir em caso de problemas, como eu expliquei anteriormente, e são fabricados com capacitâncias baixas. Possui tensão de isolamento elevada, o que permite absorver picos muito elevados de tensão, e também são encontrados em categorias como aconteceu com o anterior. Esses são encontrados em categoria do tipo Y1, Y2, Y3 e Y4. Os Y1 são fabricados e utilizados também em indústrias e redes trifásicas e possuem tensão de isolamento de 8 kVA. Ou seja, do tipo Y, a tensão de isolamento dele é bem maior do que o tipo X. O do tipo Y2 são usados mais em equipamentos domésticos e redes monofásicas e possuem tensão de isolamento de 5 kVA ou 5.000 volts. O Y3 e Y4 são usados também em rede doméstica, e o I3 possui tensão de isolamento de 3.000 volts ou 3 kVA e o Y4 de 2.500 volts ou 2,5 kVA. Capacitores do tipo X e Y combinados. Em geral, as fontes de alimentação, as primeiras boas fontes de alimentação, trazem na sua etapa de entrada tanto os capacitores do tipo X como do tipo Y conjugados. Como você está vendo na figura aqui, ó, você pode abrir, se você pegar às vezes um bom circuito de uma fonte de alimentação boa, você vai encontrar, além desse capacitor aqui do tipo X, os dois do tipo Y, você vai encontrar varistor, vai encontrar combinado com um indutor, mas você vai ver mais para frente quando a gente estudar fonte de alimentação. Então, existe sim a combinação. Quase totalidade das fontes de alimentação ou circuitos que são protegidos contra a supressão, eles trazem assim combinado um capacitor do tipo X e dois do tipo Y, como você está vendo aqui, ó, na figura. Classificação dos capacitores de supressão. Além dessa classificação entre X e capacitores do tipo X e do tipo Y, eles não recebem somente essas denominações apenas em função do modo que eles são usados, mas sim construtivamente eles possuem características elétricas diferentes, e essas características a gente vai ver agora com essas tabelas aqui a seguir. Dessas características a gente tem incluído o que? A presença de um eventual pulso de alta tensão que pode ocorrer em caso de faísca elétrica próxima a ele, ou vindo como transente da própria rede de linha elétrica. Você pode ver pela tabela aqui a seguir que a gente tem para os capacitores X, além das subclasses X1, X2, X3, nós temos a tensão de pico de operação dele, tá vendo? O X1 vai de 2,5 a 4.000 volts, o X2 só vai até 2.500 volts e a X3 só vai até 1.200 volts. Nós temos a categoria a qual ele pertence, categoria 3, 2 e 1, e a aplicação a qual ele é utilizado. O X1 é utilizado aplicado mais para pulso de alta intensidade e o X2 e X3 é para uso geral. Para o Y, capacitor do tipo Y, nós temos aqui as subclasses, que é Y2, 3 e 4. O Y1 tem dupla isolação ou isolação reforçada. Os outros três têm isolação básica ou isolação suplementar. Nós temos aqui as faixas de operação de tensão de cada um deles e aqui as tensões de pico que cada um suporta durante o seu trabalho. Aqui nós temos alguns exemplos de aplicação desses capacitores de supressão. Eu tirei aqui de alguns esquemas de fonte de alimentação só para mostrar para vocês o que eu falei, ó. Aqui nós temos a entrada, tá vendo? 220, nós temos o fusível, eu acho que é um fusistor isso aqui. Aqui um fusível, aqui nós temos o capacitor do tipo X, tá vendo? Na entrada, ligado em paralelo com a entrada da rede. Nós temos um resistor aqui de proteção. E aqui, ó, depois do transformador,
nós temos, ó, os capacitores do tipo Y. Tá vendo que eu falei, ó? Quase totalidade das fontes de alimentação usam combinação dos dois tipos de capacitores. O capacitor do tipo X na entrada e logo após o indutorzinho ou transformadorzinho, nós temos os capacitores do tipo Y também ligado em paralelo, sempre que a derivação vai para o chassi ou GND. Nesse aqui a mesma coisa, tá vendo? Nós temos aqui, ó, na entrada da rede um capacitor. Na verdade que nós temos dois, ó. Então, os dois capacitores do tipo X, não está determinado aqui, mas são dois capacitores do tipo X, e logo após nós temos dois capacitores do tipo Y. Mas aqui tem uma proteção melhor ainda, ó, porque só tem um capacitor aqui, nós temos dois. E nessa aqui também nós temos dois capacitores do tipo X e dois capacitores do tipo Y, tá vendo? Quase totalidade das fontes de alimentação que você tiver contato na sua vida profissional, você vai ver que é utilizado capacitor em combinação. Aí você vai ver capacitores do tipo X e capacitores do tipo Y conjugados, trabalhando combinados na mesmo circuito. Porque isso aqui serve para proteger mais ainda tanto a fonte de interferência que vem da rede para dentro da fonte, como a gerada dentro da fonte para voltar para a rede. Eu fiz agora uma pequena aula prática só para apresentar para vocês fisicamente, né, na prática, os capacitores de supressão, como efetuar o teste deles, e logo após a gente volta aqui para a parte teórica. Bom pessoal, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, fazer esse vídeo prático aqui sobre nossos capacitores de supressão, para apresentar para vocês eles na prática, tá? Eu tenho alguns modelos aqui. Esse aqui é do tipo X. A dificuldade de alguns capacitores desse de supressão é que os dizeres dos capacitores são muito pequenos. Por exemplo, um capacitor desse aqui, ó, vê se você consegue enxergar alguma coisa. Você não consegue. Ou com uma lupa ou com um microscópio. Com a lupa você até consegue ver alguma coisa, se dá para focalizar aí, ó. Não dá. Esse aqui então, olha para isso, o tamanhozinho que é essas coisas, ó, muito pequeno. Eu botei o microscópio USB aqui, eu fiz um vídeo né, mostrando os dizeres de cada um deles, características de cada um, e vou botar na tela na edição que estiver falando dele para facilitar. Vou começar por esse aqui. Esse é um capacitor do tipo X, é um capacitor do tipo X2. Aqui embaixo nós temos as certificações, nós temos o valor dele, 104, 4 zeros atrás, então dá 100 nanofarad. Aqui nós temos outro do tipo X2 também. Esse aqui é de 0,47 a 470 nanofarad. Esse aqui é X1 de 2, ou de 4,7 nanofarad. Aqui um outro modelo também. Esse aqui já é X1 e Y2, ó. Tem as duas funções desse capacitor de supressão aqui. Como eu disse, pode vir combinado nos mesmos capacitores, ele tem as duas funções. Esse aqui é do tipo Y, só tem o Y em cima. Não sei se vai dar para focalizar bem. Mas eu vou preocupar não, porque até eu peguei no microscópio e vou botar a imagem na tela. 4,7 tipo Y. E esse aqui, que os dizeres estão bem pequenininho, é do tipo X1 e Y1 de 2,2 nanofarad. Esse aqui são os formatos mais comuns que você vai encontrar de capacitor de supressão. Esse tipo retangular assim ou redondo. Como é que você vai identificar isso no circuito? Como eu expliquei na aula teórica, eles geralmente ficam o tipo X ligado em paralelo. Eu tirei esse daqui, ó, de uma fonte de notebook, tá vendo? Aqui tá, ó, a entrada da rede, beleza? Aqui, ó, fase neutro, e em paralelo com a entrada na rede tá o capacitor de supressão, que eu tirei ele daqui, ó. O capacitor de supressão estava aqui, então ele fica em paralelo com a entrada da rede, o tipo X. E do tipo Y ele fica em paralelo, sendo que um insere com o outro, e a junção dos dois vai para a carcaça ou terra. Beleza? Então a facilidade para você identificar através do esquema elétrico, ou você vê identificando no circuito que ele está em paralelo com a rede, você sabe que é um X do tipo X, ou tiver dois em série
ligado em paralelo com a rede para a carcaça, você já sabe que é do tipo Y, ou olhando a referência do capacitor, tá ok? Para fazer o teste é a mesma coisa de um capacitor normal, da forma que eu ensinei para os capacitores do tipo normais, né, sem ser de supressão. Você utiliza ou multiteste analógico você utiliza o multiteste analógico para fazer o teste físico, né, que eu me ensinei, o movimento da agulha, carga, descarga do capacitor, está ok, e o mais preciso de todos os testes, que é com o capacímetro digital. Beleza? Então eu vou usar o capacímetro digital para facilitar, para dar mais rápido. O primeiro é um capacitor de 100 nanofarad, então eu vou botar aqui de 0 a 200 nanofarad. Como ele não é polarizado, porque trabalha com tensão alternada, é só ligar em qualquer ponta de prova. Deu 91. Ah, tô me esquecendo, ó. Como eu sei que esses aqui estão fora de circuito há muito tempo, tem que descarregar o capacitor antes de fazer a leitura, tá? Eu fiz errado agora, mas eu também, porque eu fui tranquilo, porque eu sabia que eles estão fora do circuito, não tem perigo de estar carregado. Eu sei que estão descarregados, mas tirou do lugar para testar, descarrega primeiro para depois fazer o teste. Então, 100 nanofarad, tá dando 91,2. Mas só dá para ser usado. Esse aqui 0,47 dá 0,47 microfarad, dá 470 nanofarad. Então vou botar aqui, aumentar o calibre para 2K, descarregar. Dá 307 nanofarad. Tá bem afetado esse valor aqui. Esse aqui já precisa ser trocado. Por que precisa ser trocado? Como ele é um capacitor de supressão, como ele está com a capacitância alterada, então ele não vai fazer a função dele corretamente. Então é bom trocar. Isso aqui já não tá legal, ó. É 470, tá marcando 300. Descarrega logo tudo aqui, que ainda estiver mostrando, não perco tempo. Esse aqui é um de 4,7 nanofarad. Só medir as pontas. Baixar aqui para 20 nano. Tá dando 4,6. Esse capacitor tá bom. Aqui é de 2,2 nanofarad. Simplesmente você mexe, você testa como testa um capacitor normal, ó. 2,1 tá bom. Esse aqui 4,7 nanofarad, 4,2, dado tolerância tá bom. Aqui também é 4,7, dando 4,6. Aqui tá bom mesmo. E esse último aqui, que eu dizer é bem pequenininho, de 2,2 nanofarad. Tá dando 1,94. Dada a tolerância, dá para ser utilizado. Agora, esse daqui de 470 nanofarad não dá para ser utilizado. Esse aqui tem que ser trocado. Espera aí que eu quero aumentar o calibre. 308 nanofarad. Então isso aqui precisa ser trocado. Esse aqui não tá legal não. Eu vou até trocar ele. Beleza? Então só foi para demonstrar essa aula, a prática rapidinho aqui, para demonstrar para vocês os capacitores de supressão na prática, os tipos de modelos mais comuns que você vai encontrar. Os mais comuns são esses aqui retangular e esses redondos aqui. Tem que tomar o cuidado para não confundir capacitor de supressão com varistor de proteção, que às vezes você pode pegar uma fonte de alimentação, você vai achar dois componentes assim parecidos na entrada, sendo que um é um capacitor do tipo X de supressão e o outro é um varistor, que é para proteção de surto de tensão. Eu já fiz aula sobre varistores aqui no canal, explicando o que é e como ele funciona. Então é muito comum você encontrar tanto capacitor de supressão quanto varistor ligado em paralelo com a entrada da rede. Então tem que prestar atenção na hora que você for tirar. O varistor ele tem o mesmo aspecto do capacitor de supressão. Em geral é redondo assim e às vezes pode ser da mesma cor, tá?
Então você pode identificar pelo esquema ou pela referência. Lá a varistor vai estar, paga a referência, procura o datasheet no Google, e aí você vai ver se é varistor ou capacitor de supressão. O teste é o mesmo que a gente usa para fazer o teste dos capacitores comum, como vocês viram. Não tem dificuldade. Eu já até fiz uma aula aqui sobre capacitor ensinando a fazer leitura com capacímetro. Beleza? Só procurar aí na playlist de curso de eletrônica dos capacitores para você ver caso você tenha alguma dúvida quanto usar o capacímetro. Beleza? Então vou finalizando essa aula prática por aqui. Vamos voltar para a aula teórica. Bom pessoal, agora que a gente viu aí essa parte teórica e prática sobre os capacitores de supressão, para que serve, aplicações, teste, identificação. Na próxima aula nós vamos estudar, ainda dentro do estudo dos capacitores, nós vamos estudar mais uma função dos capacitores. Você vê que os capacitores eles têm muita aplicação dentro do circuito eletrônico. Nós vamos estudar a aplicação de acoplamento e desacoplamento. Vamos entender o que é isso, para que serve, qual a função, tipos de aplicações de acoplamento e desacoplamento e muito mais. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.